Muito bom estarmos aqui novamente. Hoje estamos apresentando um segmento do canal Israel no Caminho, que é Vivendo a Nossa Fé. Eu sou Zilda Zivian, de São Paulo, a Wanda Strabonidiak, lá do Canadá, e nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa querida Paulina Iarri. Ela é autora de um livro denominado Filha da Luz, a minha busca pelo Deus de Israel. Então é com muita alegria, é com muita emoção, Paulina, que o canal Israel no Caminho te recebe para nós estarmos fazendo essa conversa, esse bate-papo, não é? Então, Paulina, querida, eu queria estar começando a conversar e perguntar para você como o que te motivou a você escrever a história da sua vida e como que surgiu a oportunidade de escrever esse livro? Bom, primeiro eu quero agradecer para vocês. Eu também estou muito emocionada. Obrigada, Zilda, obrigada, Wanda, pelo convite. Fico muito feliz de participar. E a história é mais ou menos a seguinte: eu morava no Guarujá, no Brasil, e eu frequentava uma igreja lá. E Mas eu sempre me achava um peixe fora d'água, eu estava em busca das minhas raízes. Eu nasci num lar judaico, meus pais eram sobreviventes do Holocausto, já faleceram, e eu sempre fui educada, fui acostumada com o fato de que existe um Deus e que temos as tradições, que a gente segue as tradições, mas onde está esse Deus? Eu sempre busquei esse Deus. E mesmo não entendendo, desde pequena, eu pedi as coisas para Deus como criança e sempre falava com Deus eu mesma. Mas cadê esse Deus? Esse Deus está longe. Eu nunca tive oportunidade, não tinha na minha casa nenhuma Bíblia, e se falava de Deus nas festas judaicas, né? Yom Kippur, Rosh Hashanah, a gente ia para a sinagoga, e a minha infância foi assim. Eu morei de pequeno, eu nasci em São Paulo, mas logo depois meus pais mudaram para Santo André, onde tinha uma coletividade judaica. Para a cidade era uma coletividade judaica grande, a gente tinha os amigos, mas não se falava de Deus. E eu sempre estava buscando esse Deus que eu ouvi falar que existe, né? Bom, é que eu comecei pelo fim, né? Que eu estava numa igreja. Mas eu sempre busquei meus filhos. Eu casei em São Paulo com um homem judeu também, tudo conforme as tradições, o casamento lindo, maravilhoso. Meus filhos nasceram e eu buscando proteção para os meus filhos, eu buscando buscando Deus. E eu fui acostumada, por causa da minha mãe, que ela sofreu muito, por causa de ser sobrevivente do Holocausto. A minha mãe, ela também buscou vários caminhos para entender o que aconteceu com ela, porque ela foi muito nova para o campo de concentração. Desculpa, meu pai também foi muito novo para o campo. E a minha mãe, ela sofreu muito com asma, ela teve asma, ela ficou com muitos traumas da guerra. O meu pai já conseguiu, o meu pai já conseguiu, ultrapassar os traumas, trabalhou, a finalidade dele era formar família, que ele formou, e sustentar essa família.
mas a minha mãe sofreu muito, não conseguiu, ultrapassar esses traumas e ela procurou no espiritismo alguma solução. E nós, filhos, fomos acostumados a seguir o espiritismo. E eu procurei respostas no espiritismo, eu não encontrei respostas. Eu comecei a ler livros espíritas, mas eu não encontrei as respostas nesses livros espíritas que falavam que a gente tinha que fazer muitas coisas, obras e obras para conseguir alcançar um nível maior. Hum. E, e eu fiquei pensando, eu ficava olhando, andava na rua, ficava olhando, e uma vez eu parei e vi um mendigo na rua. E eu pensei, meu Deus, ele não pode fazer nada nem por si mesmo, coitado. Como que ele vai fazer o bem para outras pessoas? Então, se ele não fizer o bem, ele não vai alcançar o céu, não vai alcançar um nível melhor na vida dele, ou não vai para o céu depois que morrer. E eu pensei, não, isso não está certo. Busquei na sinagoga, meus filhos começaram a frequentar a CIP, a Congregação Israelita Paulista. Enquanto eles iam lá fazer aulas, eh, eles faziam aulas um pouco de hebraico, eles participaram da Hazit, que era um movimento juvenil. Eu ia sempre para lá, e enquanto eles estavam lá, eu ia na sinagoga, falava eu com Deus, mas cadê a resposta? Eu não tinha uma resposta. E buscando a Deus, bom, vamos, vamos voltar um pouquinho. Eu casada, o pai dos meus filhos falou que queria mudar para o Guarujá, porque nós tínhamos comprado um apartamento lá e ele queria que a gente mudasse para o Guarujá, eu e os meus filhos, e ele viria quase todo dia para o Guarujá ver a gente, porque nós tínhamos uma empresa em São Paulo. E eu não queria de jeito nenhum ir para o Guarujá, mas no fim fui forçada a ir. Mas eu não sabia que Deus estava preparando uma coisa muito linda para mim, né? Os nãos de Deus. Foi um não para mim, mas Deus já tinha lá na frente uma o, o programa dele para minha vida, né? E estando no Guarujá, depois de alguns anos, eu conheci uma senhora. Eu não vou contar toda a história, porque eu quero que as pessoas comprem o meu livro, né? Que Sim, está à venda aí no boa Brasil. propaganda. E estando no Guarujá, através do meu filho Fábio, eu conheci uma senhora, o nome dela é Neide, e ela ama os judeus, ela é evangélica, ela ama os judeus, e ela soube que o Fábio é judeu, o filho dela era o melhor amigo do Fábio na escola, e ela começou a dar carona para o Fábio, para ir para a escola, e na primeira vez que ela deu carona, ela perguntou para o Fábio se podia orar, porque ela costumava orar sempre que ela saía de casa. Como ele pegou carona, tudo bem, né? Não vou, pode orar, não vou ser contra, pode orar. Ela fez uma oração para que Deus protegesse eles no caminho para a escola, porque a gente morava no Guarujá, mas a escola era em Santos. E ela terminou a oração falando, pedindo em nome do Messias de Israel. E o Fábio ficou com a pulga atrás da orelha. Como assim? Eu não conheço o Messias de Israel? Como é que essa senhora que não é judia conhece o Messias de Israel? E numa segunda vez que ela deu carona para ele, ele perguntou, ele falou: "Como que a senhora conhece o Messias de Israel? Como é que é isso? Queria saber." E ela, com toda a sabedoria, ela convidou ele para a casa dela e ela falou: "Olha, vem tomar um café, a gente conversa." E estudando só no Tanar, não no Novo Testamento, estudando o Tanar, eu estou resumindo,
o Fábio chegou à conclusão de que Yeshua é o Messias, é o Mashiach que a gente tanto espera e que ele já veio e vai voltar. E o Fábio realmente ele aceitou, ele reconheceu Yeshua como Mashiach e ele ficou tão feliz, falou para o meu outro filho, o Ilan, e depois o Ilan também, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, convenceu o Ilan de que Yeshua é o Messias. E vieram para mim. E, encurtando a história, eu lendo, eu também recebi Yeshua como Mashiach. Então, o que que acontece? Aí, como era no Guarujá, eu ia de vez em quando na sinagoga buscar a Deus. Tem uma sinagoga no Guarujá, mas eu ia de sexta-feira lá no Shabat e de vez em quando tinha um rabino, de vez em quando não tinha, então não ia quase ninguém. E eu entrei lá e o rabino começou a fazer uma reza, ler o livro em hebraico, eu não entendia nada, eu só via as pessoas, cada uma conversando com a outra, e nada de ter uma explicação, cadê Deus? Eu desisti, não fui mais. Muita pouca gente, o rabino lendo em hebraico, eu não entendia nada. Falei, bom, eu tenho que buscar em outro lugar. Daí, depois que eu reconheci Yeshua como Mashiach, eu comecei a frequentar a igreja lá, porque eu vi que a igreja evangélica, os evangélicos, eles creem no mesmo Deus que a gente. É o Deus de Israel, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, é o mesmo Deus. Não creem em ídolos, não adoram ídolos, eles respeitam tanto o Velho Testamento, o Tanakh, como o Novo, que vem a completar o que estava escrito no Velho Testamento. Eu acho que eu estou me incompridando, né? Não, está ótimo, porque é O que que você gostoso gostaria de ouvir perguntar, o Wanda? O que plano de gostaria de Deus, perguntar? né, Zilda? O que... Assim, Fala, você Wanda. não tinha vontade para o Guarujá, você não tinha isso, não tinha aquilo, mas o plano de Deus estava em cima, Era e outra. ele fez, ele via. Você acabou indo para o Guarujá, acabou aceitando a Yeshua, acabou entendendo quem é ele, e olha, mais uma bênção na sua vida, porque teus filhos te levaram para ele. Olha Meus que filhos me coisa linda, que levaram. lindo, lindo. E Até assim, sua mãe, se você pensar bem, também já tinha um plano. Pelo sofrimento dela, você poderia ver a diferença, né, de atitudes. Sofrimento também às vezes traz essas coisas. Não, então não existe. Eu vou para o espiritismo, eu vou, como todos nós. A gente, quando não tem o verdadeiro Deus, não é, Zilda? A gente vai procurando os caminhos. Precisa acender vela, você vai. Você precisa pôr uma água. A gente só precisa dele. Muito nossa, linda vocês essa nem história. sabem quantos caminhos por quantos caminhos que eu procurei. Eu vou responder a pergunta do livro, aí depois Tá bom. vou deixar vocês perguntarem mais. Bom, na verdade, na época da pandemia, eu também fiquei enclausurada no Guarujá e eu soube que tinha estudos bíblicos com judeus de São Paulo que creem em Yeshua. E aí eles me convidaram a participar dos estudos por Zoom e eu fiquei maravilhada e comecei nossa, a engolir, como se diz, o alimento do estudo do Tanakh. E eu já frequentava, como eu falei, a igreja no Guarujá, uma igreja, e eu falei para o pastor, que ele é também psicanalista, eu falei, pastor, eu estou sentindo muita falta das minhas raízes, eu preciso participar desses estudos lá, o que que o senhor acha? E ele sabe que eu sou judia e tal, e ele falou, escuta, o que que você acha de escrever uma narrativa
de você, da tua vida, antes de conhecer Yeshua e depois de conhecer Yeshua. E aí eu pensei, uau, é uma ideia, vamos ver, uma narrativa. E falei com meus filhos, né? E os meus filhos acharam ótima ideia. Então, daí eu comecei a buscar de que maneira que eu poderia escrever esse livro. Pergunta, Wanda. Pergunto, tá? Então, primeiro, muito obrigada por o testemunho, que é muito lindo o seu testemunho, muito tocante. E todos nós fomos realmente assim. Um dia ele entra e se apresenta. Agora que o livro já está pronto, você acha que deveria colocar mais alguma coisa nesse livro? Olha, eu acho que sim, porque esse livro, eu, eu, como eu digo, eu escrevi para que muitas pessoas compreendam que judeus que reconhecem em Em Yeshua o Yeshua. Messias, nós não deixamos de ser judeus, porque Yeshua era judeu. Yeshua vem, ele é da raiz de Davi. Amém. Ele seguia a lei, toda a lei. Ele não tirou um pingo da lei, como ele mesmo diz. E, e Jesus, ele cumpriu tudo que tinha que cumprir, o que todos os profetas falaram. E o que que eu queria colocar no livro? Que tem muita gente que limita o poder de Deus. Porque Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente, ele é o criador do céu, da terra e de tudo que há. Ele é o nosso criador. E como que ele não pode vir para a terra como homem? Ele veio como homem, se apresentou para Abraão, ele falou com Abraão, ele comeu, porque diz que são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor são o próprio Deus. Então, por que tem gente que limita o poder de Deus e não aceita que Deus pode se tornar homem, pode vir como homem? Então, isso que eu gostaria de colocar no meu livro. Uhum. Porque então eu vou adorar um ídolo. Não, ele é Deus que veio em homem. Ele veio, ele lutou com Jacó. Era uma pessoa física que lutou com Jacó, que bateu na coxa de Jacó. Ele é um Deus que falou com Sara, é um Deus que falou com Abraão, é um Deus que inspirou todos os profetas para falar tudo o que ia acontecer e o que vai acontecer ainda. E muita coisa que já aconteceu, inclusive a vinda de Yeshua, né? Amém. Então, isso eu gostaria muito de ter colocado no meu livro. Tá bom. Eu acredito que esse livro que você lançou, que foi lançado, né? Ele é só o começo, provavelmente, de uma série, viu, Paulina? Porque quem lê o seu livro se delicia, né? Não tem como a gente, nós que somos judeus, né? Olhar esse livro e não ver a nossa própria história e a nossa própria busca, né? E realmente é um caminho, não é? É uma nova possibilidade, não é? De entender os planos e o propósito de Deus, não é? Não só para nós judeus, como os não judeus também. Então, eu Sim. queria fazer uma pergunta, não sei se você assim consegue em algumas palavras responder isso, que eu vi no seu livro e me chamou muito a atenção. O que significa a ressignificação do amor? Porque o amor, até ontem eu estava estudando com uma amiga, ela falou que em hebraico se fala ahavá le, o amor é para, não é eu amo, eu sou, eu quero o teu bem. Não, o nosso amor é para.
Então, e essa é a ressignificação, porque Yeshua, Deus nos amou tanto, nos ama tanto, que ele se fez carne para vir aqui para mostrar o amor dele por nós. Então, essa foi para mim a ressignificação do amor. É um amor para as pessoas. É isso. Eu achei lindo isso, porque isso muda o nosso entendimento, não é? De quem é Deus e o que ele quer com a gente, não é? O que Sim. ele quer é um relacionamento, um retorno de conserto, de arrependimento, de buscá-lo e conhecer a palavra, ter a conexão da oração para a gente poder ter contato com ele. Isso é uma coisa diária que nós podemos fazer, não é? Nós não precisamos de intermediários, não é? Para poder ter esse relacionamento. Então, da minha parte, até para encerrar, não sei se é possível também, você foi tão assertiva na última pergunta, eu faria a seguinte: a salvação é possível para todos, Paulina? Para todos aqueles que aceitam que Yeshua se sacrificou por nós, que ele derramou o sangue dele por nós na cruz, porque o sangue é vida e Deus, ele na antiguidade, ele falou, tá no Tanar, né? Inclusive, como que eu conheci Deus? Eu conheci pelo Tanar, que para nós, os judeus tradicionais, a gente não lê o Tanar, ninguém apresenta para a gente que tem a palavra de Deus lá, que Deus inspirou os profetas para falarem com a gente, e que Deus quer esse relacionamento com a gente através da oração, mas que é muito claro que ele queria. Como que a gente se arrependia do pecado? É através de levar um animal até o templo e fazer o sacrifício com esse animal. Hoje, por que não se faz mais sacrifício? Não existe mais o templo. Quem se sacrificou por nós? Deus, o próprio Deus derramou o sangue dele por nós. Então, não precisamos nenhuma obra. Eu não, Quando eu tenho o amor, que a lei, Yeshua falou isso, amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo. Se eu amo o próximo, eu não vou, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou mentir, porque eu amo o próximo. E é isso que Deus quer de nós. E eu não preciso fazer nenhum bem. Isso, eu amando, eu já quero fazer o bem para as pessoas. Através do amor, eu quero fazer o bem. O meu objetivo de vida agora é mostrar o amor de Deus e falar para as pessoas que a Yeshua já veio, ele vai voltar, ele veio, ele mostrou o amor de Deus nas coisas que ele realizou, e a gente crendo nisso, a gente já tem a salvação. Eu não preciso me forçar a fazer alguma obra para ter a salvação. O amor de Deus, o Ruach HaKodesh, ele já trabalha em nós para que a gente queira fazer o bem É e verdade, é Paulina. isso. E é verdade também que o amor é para. Então, o que acontece? Quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Yeshua, a gente quer bem dos outros, porque fazendo bem, se eu abraçar você, eu vou fazer bem para você e para mim. Então, é para, egoísmo para. A luz de Deus vai iluminar e vai fazer toda a diferença. Como fez para você, como fez para os teus filhos. Pode ter mil coisas acontecendo e estão acontecendo, mas nós Sim, estamos tranquilos, porque nós temos o quê? Um Deus todo-poderoso, Yeshua é poderoso, ele é a luz. Aliás, o livro é lindo e o nome do livro é lindo. É obrigada. a filha da luz. E olha, eu tenho até um versículo aqui no Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Então é isso. A gente só entrega e aceita. E o plano de Deus, como foi na sua família, foi na minha, foi da Zilda, de todos, todos éramos perdidos e hoje, graças a Deus, estamos na luz. Então, que a luz continue iluminando e dando esse Amém. amor A para todos todos nós. nós. Amém. Amém. Considerações finais, Paulina? Sim. Esse amor de Deus, ele existe até nos nãos. Eu tive muitos nãos na minha vida e estou tendo nãos. Eu tive nãos, na época eu não entendia. Depois, quando as coisas passaram e vieram respostas, os sims, do jeito que Deus queria, eu entendi. Por que que naquela época eu recebi um não de Deus? Porque hoje Ele queria que acontecesse isso na minha vida. E é isso que eu levo agora também tenho problemas para resolver, mas eu falo, Deus, que seja feita a tua vontade, porque mesmo nos nãos, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim lá na frente. O Senhor é onisciente. O Senhor sabe o melhor para mim. Então eu venho a falar, convidar quem está ouvindo a receber esse Deus maravilhoso, que mesmo nos nãos, Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para nós. A palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E como que a gente adquire? Você está em Israel, né? Ah, E como que a sim. gente pode adquirir o seu livro? Tem no Mercado Livre e na Amazon também. Pode adquirir pela Amazon e pelo Mercado Livre. Muito bom. Wanda, considerações finais? E foi uma maravilha, mais uma vez, ouvir como a minha história aconteceu, a sua também, e um dia Deus tocou no coração e foi muito bom conhecer você, junto com a Zilda, tá junto, é junto mesmo, é junto em Yeshua, isso que a gente precisa. Muito gostoso, muito bom, e mais uma vez, parabéns pelo seu livro, já li e vou indicar para muita gente, porque é um valor e tanto. É o que a gente precisa. Esses valores, verdadeiros valores. Amém. Obrigada, eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus pela essa oportunidade, depois ao canal Israel no Caminho, que tem entendido as oportunidades que a gente tem aproveitado, não é, para trazer testemunhos especiais, né? Agradecer aos nossos espectadores que têm acompanhado o canal Israel no Caminho e que eu creio, acredito que o conteúdo desse canal tem sido extremamente gratificante para todos, não é? Que as pessoas realmente busquem mais, não é? Encontrem, busquem muito esse encontro com o Senhor, através de Yeshua e do Ruach Kadosh. Amém? Muito Amém. obrigada. E eu creio que aparecerão mais oportunidades para nós fazermos mais conversas como essas, tão gratificantes e tão proveitosas. Sim? Um beijo Amém. no teu coração, Paulina, no teu, Wanda, e dos nossos Amém. espectadores. Amém, Beijo. amém. Que Deus abençoe a todos, ouvintes, Paulina, Zilda, e que Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.